Quantas pessoas proféticas estão aqui? Fala amém. Deixa eu te falar, ainda que você não se considere, você é profético, sabia? A pessoa está assim. Sabe por quê? Porque a igreja é profética. Foi algo que o Senhor nos deu. Lá em João, no capítulo 14, Jesus fala com os discípulos, falando justamente isso. Olha, o mundo não pode receber o Espírito. O mundo não pode entender o Espírito, mas vocês podem. Fala amém. E aí em João 16 fala o seguinte, o Espírito fala das coisas do Pai, e Ele fala das coisas que ainda vão acontecer. E quem é que pode receber e ter e entender o Espírito? Fala comigo, a igreja. E quem é a igreja nesse lugar? Fala assim, eu. Então, querido, se você é igreja, se você faz parte desse corpo, deixa eu te dar uma boa notícia. Você tem um ministério profético para exercer. Fala amém. Mas foi muito ruim. Vamos lá. O que é o profético? É você dizer o conselho de Deus. É você dizer antecipadamente a vontade de Deus. É você declarar qual é o pensamento e o coração de Deus a respeito de uma situação aqui na terra. Amém? Profético, a gente tem a mania de falar assim, eis que te digo que vai acontecer isso. Isso também é profético. Mas você vê uma situação e falar assim, a vontade de Deus a respeito disso é essa. Eu conheço a palavra, eu conheço Deus, eu conheço o caráter do meu Deus. E você declarar qual é a vontade do Senhor, qual é o caráter, qual é o pensamento dele a respeito das coisas aqui na terra. Amém? Isso é profético. É você conhecer o coração de Deus e você divulgar e você esparramar esse coração de Deus por onde você for. Isso é profético. E você tem um chamado profético de Deus na sua vida. Onde você for, e onde você colocar a planta dos seus pés, o Senhor quer te usar profeticamente. Fala comigo, amém. E o tema que eu quero falar hoje com vocês é proféticos e posicionados. Amém? Antes de eu falar, uma vez eu contei aqui para vocês, mas hoje eu trouxe provas, eu trouxe fotos. Quem aqui já lembra de eu contando a história que o Alex um dia resolveu plantar morangos silvestres? Quem lembra dessa história? Ótimo. Tem alguns que não lembram aqui. O que acontece, querido? Um dia você é jovem, né? No outro dia você está plantando coisas, você está gostando de planta. No outro dia você está pedindo mudinha para os outros, não é verdade? Quem aqui já tem plantas em casa? Deixa eu ver. Olha lá. Quem é criador de suculenta? Deixa eu ver. Quem é assassino de suculenta? Oh, Deus tem misericórdia. Quem é criador de violeta? Deixa eu ver. Violetinhas. Nossa, gente, eu vou ensinar vocês. Eu gosto de violeta. Quem aqui é criador de orquídea? Quem é assassino de orquídea? É muita água, vocês estão botando muita água. Então, um dia você é jovem, no dia seguinte você está se interessando por plantas. E aí, um belo dia, chego eu do trabalho, tá Alex lá com um vaso, lá na nossa área de serviço, de coisa, terra, e um negocinho assim. Aí eu falei, que é isso, Alex? Comprou um regador, uma ferramentinha. Eu falei, que é isso, Alex? Plantei morango silvestre. Eu falei, meu pai... meu marido realmente, né, chegou na fase. Eu falei, meu pai... Aí, gente, Alex ficou lá cultivando aquele morango silvestre. Passado alguns dias, a gente viu, assim, poucos dias mesmo, a gente viu uma folhinha. O Alex, Anne, já está nascendo. Falei, gente do céu, foi rápido, achei que demorava mais. Daqui a pouco a folhinha foi saindo. Eu falei... Alex, acho que isso não é folha de morango, não, Alex. Tá meio estranho esse seu morango. E aí, gente, o morango foi crescendo. Põe a foto aí, por favor, meu bem. Morango silvestre do Alex. Aí o negócio cresceu, eu falei, Alex, isso não é morango, não. Gente, era um capim lá. No meio da terra, ele plantou as sementes do morango, batia semente de outra coisa e cresceu. E acontece que na nossa vida não é muito diferente do morango silvestre do Alex. Muitas vezes na terra que há no nosso coração existe todo tipo de semente. Existem as sementes celestiais, aquelas que o Senhor plantou na sua vida, quer que cresça. Mas existe um monte de porcaria também. E na presença de Deus, e quando vem a chuva, deixa eu falar, todas as sementes crescem. Tudo que está na terra é revelado. E cabe a nós arrancar o que não é morango silvestre e continuar cultivando morango silvestre. E deixa eu te falar, as ervas daninhas crescem muito mais rápido que os morangos. Posso te garantir. As ervas daninhas não precisam de muito cuidado, muita intencionalidade. Simplesmente se você ignorar aquilo ali e deixar, ela vai multiplicar sozinha. Agora, a orquídea é assim, queridos?
Né? Não. Violeta é assim? Não. Olha, deixa eu contar, também vou confessar aqui minha idade, né? Na pandemia, naquela semana que ficou todo mundo trancado, naquelas 2 semanas que ninguém sabia o que ia acontecer, eu resolvi plantar violeta. Aí a violeta, assim, você corta a folhinha de uma violeta e você enfia na terra. É simples assim. Falei, que maravilha, que fácil. Faz um cortezinho assim na transversal e coloca e começa a molhar. Queridos, 1 ano. Demorou meses e meses e meses para mostrar que tinha pego aquela semente. Demanda, não é nem semente, é aquele galinho. Demanda investimento, demanda tempo, demanda você cuidar da terra, está entendendo? E uma cultura profética e posicionada é da mesma maneira. Você tem até a vontade de viver isso, mas não vai acontecer por acaso. E nós temos que vigiar, porque senão vão outras coisas, outras ervas daninhas, e você está crente que está cultivando uma cultura profética, crente que está cultivando uma cultura posicionada e não está. Está crescendo. Outra coisa, resumo da ópera aqui, Alex não teve coragem de jogar o capim dele fora, e ele ficou criando o capim lá em casa mesmo, até que o capim morreu, porque aquilo que é erva daninha também vai embora rápido, não dura, mas aquilo que o Senhor faz durará eternamente, amém? E até o quadro caiu ali, mas está tudo certo. E aí, esses dias eu estava fazendo algumas pesquisas sobre, enfim, o que acontece no nosso país, o que anda acontecendo, e todo esse desgoverno que nós estamos vendo acontecendo. E essa semana passada nós tivemos uma decisão do ministro Fachin autorizando a utilização de linguagem neutra. E tem uma ação que eu estou acompanhando, e nós, como igreja, temos que acompanhar, é uma ADI sobre a possibilidade de autorização do ensino de ideologia de gênero nas escolas. É uma ação que está correndo no STF, de mesma relatoria desse mesmo ministro da linguagem neutra, que é o Fachin. E nós tivemos aí pelo menos 11 ações semelhantes que foram propostas no STF, mas em nível municipal. Como assim? Um município lá, a Assembleia Legislativa lá do município fez uma lei falando assim, olha, aqui nesse município está proibido as escolas ensinarem ideologia de gênero. Está proibido tocar nesse assunto. E aí as pessoas estão entrando, os partidos entrando no STF falando assim, isso é inconstitucional. E todas as ações que foram julgadas em nível municipal até agora ganharam. Foi considerado inconstitucional, mas por um problema de competência, porque quem pode legislar sobre isso é a União e não o município. Até aí tudo bem. Mas essa que nós estamos acompanhando aqui, que eu estou falando para vocês, ela vai ter um efeito sobre toda a nação. Então, a decisão que for tomada vai valer para todo o território nacional, para todas as escolas pública e privada. Eu li essa ação, ela é de dar nojo. Ela é de dar nojo. Se vocês verem a petição inicial, você fala assim, eu não acredito que alguém tem coragem de escrever isso e colocar no papel. E colocaram. E eu estava fazendo uma pesquisa, por quê? Porque quando chegar o momento, isso está tramitando, está correndo, tem um monte de gente envolvida, né, tem a associação dos evangélicos, dos cristãos envolvidos lá, tudo isso está envolvido. Eu falei, quando isso estiver indo para a pauta, nós vamos ter que nos mobilizar, vamos ter que juntar as igrejas, tudo, vamos colocar as mães tudinho raivosa, posicionada, entendeu? Tudo dentro do ônibus, vamos lá e vamos fazer uma pressão. Só que à medida que eu estava vendo isso, estou contando para vocês o meu contexto, à medida que eu estava estudando isso e eu vendo as decisões que foram tomadas, eu falei, cara, nós vamos perder. Desculpa, credo, Anne. Mas pelo jeito que a coisa anda, o mesmo ministro que vai ser o relator é um ministro que já falou que pode ensinar linguagem neutra, que pode usar linguagem neutra. E o que acontece é que as nossas chances de conseguir reverter isso são muito pequenas. E o que acontece é que a nossa chance é muito baixa, porque eles não são sensíveis politicamente como um deputado é, como um senador é. É um outro nível ali, a gente sabe. E aí eu estava tão angustiada com isso e eu saí para correr. Enquanto estava correndo, o Senhor me lembrou, lá de 2 Crônicas 7:14, que fala assim, vou pegar na verdade do 13, que fala assim, quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar os gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo que pertence a mim se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Enquanto eu corri essa mensagem que veio no meu coração,
E eu estou lá pensando o que a gente pode fazer, botar um monte de mãe raivosa, as mães terroristas no ônibus. E o Senhor falou assim, tá, tudo isso pode ser feito, não é nada contra o que pode ser feito, não. Mas o principal é que o meu povo, que se chama pelo meu nome, precisa orar. Precisa clamar a mim. E mais importante, o meu povo, que se chama pelo meu nome, precisa se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Nós pedimos, Deus, agora só resta você. Deus, a gente já fez tudo que a gente podia, querido. A gente já fez tudo que a gente podia aqui. Agora nós precisamos de uma intervenção sobrenatural do Senhor. E o Senhor está falando assim, eu vou intervir sobrenaturalmente. Mas existe um caminho que a igreja precisa percorrer. A igreja precisa orar e buscar a minha face. E se humilhar e se arrepender dos seus pecados. E consertar a sua vida. E eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Sarar a terra é papel de Deus. Mas fazer o caminho para isso acontecer é nosso papel. Fala comigo, é nosso papel. Amém? E aí eu comecei a estudar esse texto e Deus me revelou coisas muito lindas. E hoje, quem assistiu aquele filme A Origem, com Leonardo DiCaprio? Do sonho dentro do sonho. Hoje vai ser tipo aquilo, queridos. Um sonho dentro do sonho, dentro do sonho, dentro do sonho. Um texto que puxa outro texto, que puxa outro texto, que puxa outro texto. Nós vamos fazer o princípio da primeira menção à exaustão hoje aqui, tá bom? Então, vamos lá comigo. E aí eu fui estudar esse texto de Crônicas, 2 Crônicas, e olha que interessante o que o Senhor me mostrou. Aqui, quando a palavra fala, quando meu povo orar a mim, eu ouvirei do céu, perdoarei e sararei a terra. É assim que fala o texto. Essa palavra orar e a palavra sarar a terra, a primeira vez que ela é mencionada no Velho Testamento é no mesmo texto. Vocês sabiam disso? A primeira vez que no Velho Testamento é utilizada a palavra no original hebraico, orar, é o mesmo texto que aparece a palavra curar. E esse texto é lá quando a gente está falando de Abraão, que o pastor acabou de mencionar aqui. O Senhor fez uma promessa para Abraão. O texto que eu quero ler com vocês está lá em Gênesis capítulo 20, versículo 17. O Senhor fez uma promessa para Abraão, falou assim, Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu vou fazer de você uma grande nação, e olha para as estrelas do céu, assim vai ser sua descendência e tal. Só que Abraão, ele já era idoso, a sua esposa era idosa, eles não podiam ter filhos, e aí eles estavam, beleza, mas eles saíram da terra e estavam obedecendo ao Senhor. Chega em determinado momento, quando eles estão ali na região do Negueb, Abraão, ele tinha um negócio, que eu não sei exatamente porque ele tinha um medo, porque a esposa dele era muito bonita, Sara era bonita, e ele tinha um medo que se as pessoas descobrissem que ele era o marido dela, as pessoas iriam matar ele e para ficar com a mulher dele. Então ele falou para Sara, olha, onde eu for, você fala que você é minha irmã, porque nós somos irmãos por parte de pai mesmo. Então não vai ser exatamente uma mentira, mas vai ser uma meia verdade, e ele pediu para que Sara falasse isso. E aí Abimeleque, que era o rei ali daquela região, viu Sara e falou, nossa, que mulher bonita, traz ela que ela vai ser minha mulher. Ela não é mulher do cara lá mesmo, ela é só irmã, e levou. Aí, queridos, o que acontece? O Senhor aparece ao rei e fala assim, olha, você está pecando. Essa mulher que você tomou, ela é casada. E aí ele fala, mas Senhor, eu fiz um pecado por ignorância, eu não sabia, eles falaram que eram irmãos. E aí agora eu tomei, mas eu não toquei nela. E o Senhor falou, sim, não tocou porque eu não deixei, para que não viesse maldição. E aí entra o que eu quero falar para vocês. Versículo 17. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta, fala comigo, profeta. E orará em seu favor. A primeira vez que a palavra orar, no original, ela é utilizada nesse texto, no Velho Testamento. Ele orará em seu favor, para que não morra, mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. E aí, versículo 10, continua aqui comigo. Perguntou Abimeleque a Abraão, o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu, disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar. E irão matar-me por causa da minha mulher. Então Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, a sua mulher, as suas servas, de forma que puderam ter filhos novamente. Nesse texto, a primeira vez que a palavra orar é utilizada, e nesse texto, a primeira vez que a palavra curar é utilizada. Essas palavras que o Senhor falou, se vocês orarem, eu vou curar. E olha que interessante, nós temos aqui o próprio Deus falando que Abraão é profeta.
Você vê aqui no versículo 7, Gênesis 27. Devolva a mulher ao marido dela, ele é profeta. Então, nós temos aqui alguém que tem um chamado profético. Nós temos aqui alguém que tem uma vocação profética, mas é alguém que é um profeta que não está posicionado. Nós temos aqui um profeta que até consegue ouvir a Deus. Nós temos um profeta que obedeceu a Deus. Nós temos um profeta quando Deus falou, olha, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, vai para a terra que eu te mostrarei. Ele foi, ele obedeceu a Deus, ele foi corajoso, mas ainda assim foi um profeta que falhou em se posicionar, porque na hora que ele chegou ali diante de um povo diferente, ele falou assim, esse povo não teme a Deus, esse povo não acredita nas mesmas coisas que eu não vou contrariar, eu vou ter medo dessas pessoas, porque eu sou a minoria aqui, e de repente, e isso é muito perigoso, quando nós temos uma vocação profética, mas nós não somos posicionados, sabe o que acontece? Nós entregamos a nossa Sara para Abimeleque, nós entregamos aquela que é matéria-prima, essencial para o cumprimento da promessa de Deus. Como é que Abraão vai ser pai de uma grande nação se ele não tem uma esposa? Como é que Abraão vai ter uma geração que vai ser como as estrelas do céu se ele não tem uma esposa? Quando nós falhamos em nos posicionar, nós entregamos a nossa Sara a Abimeleque. É hora de falar assim, ela é minha esposa. Não é minha irmã coisa nenhuma, não. Essa é minha esposa. E o Senhor me que deu ela. E o Senhor me deu ela e me deu uma promessa também. Eu, junto com ela, vamos formar uma grande nação. E Abimeleque, ou quem quer que seja, não vai tomar ela de mim, porque ela é minha promessa do Senhor. Querido, Deus te trouxe nesse lugar para falar que você tem sim uma unção profética na sua vida, que você é a igreja do Senhor, mas não adianta ter unção profética, não adianta ter chamado profético se não tiver posicionamento. Porque se nós não tivermos posicionamento, nós vamos entregar a matéria-prima das promessas de Deus na mão de Abimeleque. Você entende isso? E ele era profeta. E aí nesse momento o Senhor ensina aqui a Abraão uma lição. E aí Abimeleque devolve a esposa, pede perdão, fala, vocês podem ficar onde vocês quiserem na terra. Deu presentes a ele. Mas nós entendemos o risco que nós temos. O risco que nós temos de sermos proféticos e não sermos posicionados. Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando ao posicionamento. Amém? Amém? E nós temos que entender que o Senhor te chamou também para ser profético. Fala amém. Tá o Vitor aqui, meu cunhado, há uns anos atrás, eles fizeram uma viagem de carro para a Bahia. E aí um dia eles estavam voltando, né, de viagem, eles iam dormir na estrada e resolveram não dormir. Aí tocaram direto. E eu, inocente, não sabia disso. E aí eu estou dormindo na minha casa, bela e confortável, e sou acordado pelo Senhor no meio da madrugada. Aí acordo e não consigo dormir. Quem é profético entende. Se você acorda e não consegue dormir, o que você faz? Ora. O Senhor está te chamando. E começa a orar. Eu lembro que eles iam viajar e eu oro por eles, oro por eles. Quando foi no outro dia de manhã, eles mandam mensagem, recupera o sinal, fala, nós resolvemos tocar direto e viajar de madrugada. E aí erramos o caminho e ficamos sem gasolina. No meio do nada, não pegava celular, não tinha uma viva alma, não passava um carro. Vitor, Laís e 2 crianças dentro do carro. E nessa hora, a pobre da Anne, que não tem nada a ver com essa história, entendeu? Tá lá orando. E aí você saiu, deixou elas, né? Você saiu a pé. Aí passou a polícia. Ele correu uns 6 quilômetros no meio da madrugada, na estrada deserta. Ah, maravilha, pior ainda, não lembrava desse detalhe. E ela ficou com as meninas dentro do carro, com a luz acesa. E aconteceu que acabou a bateria do carro. Agora eles estavam sem gasolina e sem bateria. Ou seja, o Vitor ia comprar a gasolina, ele ia andar não sei quantos, 20 quilômetros, sei lá, ia comprar a gasolina e ia voltar, não ia adiantar, porque o carro ia estar sem bateria. Eles precisavam da intervenção sobrenatural ali na vida deles. E aí, quando ele ia chegando no posto, a polícia estava saindo. Não é isso? Você ia chegando, a polícia ia saindo. Estava longe do posto, a polícia passou. Ah, sim. Tinha um posto desativado e a polícia estava lá. E aí, quando viu aquele homem correndo na escuridão, aí ele fez sinal lá, parou e falou, moço, o que você está fazendo aqui? Meu gasolina acabou, minha mulher está lá com as minhas filhas. Ele, você deu sorte, porque a gente nem vinha para esse canto de cá, não foi? A gente nem vinha para esse canto de cá. Alguma coisa fez com que a gente viesse aqui, alguma coisa, tá? Orando lá, tá? Oh, Deus, tem misericórdia. Aí eles entram aqui, foram lá, compraram gasolina com ele, foram levar, chegaram lá, já fizeram a chupeta no carro também. Nossa.
Nossa, aí levou, colocou a gasolina, depois voltou no posto, pegou um cabo de chupeta, fez a chupeta para poder tirar eles do prego lá no meio da estrada. Mas sabe por que isso tudo aconteceu? Porque a gente tem chamado profético. Amém? Porque o Senhor nos incomoda e nos leva para orar, porque a gente precisa se posicionar quando o Senhor nos incomoda. E isso a gente precisa levar para a nossa vida, querido. Você é profético o tempo todo. Fala amém. Você é profético o tempo todo, o Senhor fala com você. Outro dia, só contando algumas histórias para você entender. Outro dia eu ia pegar um ônibus. Estava até comentando com as meninas esses dias. Eu ia pegar um ônibus, entrei no ônibus e aí, quando entrou um rapaz, o ônibus estava vazio, aquele ônibus. Entrou um rapaz no ônibus, deu aquele... Sabe aquela coisa ruim? Sabe quando dá aquele vazio por dentro, aquele... E aí, o rapaz entrou e ele olhou para mim e ele sentou. Dali um pouco ele olhou de novo para mim. E eu falei, misericórdia. Aí levantou, veio uns bancos para trás, ficou mais próximo de mim e olhava para mim, e eu sozinha no ônibus. Eu falei, Cristo. E aí, olhando, sabe aquela coisa ruim? Você sente aquela opressão? Imediatamente nós somos proféticos. Fala comigo, nós somos proféticos. Quando a gente vê uma circunstância, a gente ora, a gente age profeticamente. Eu falei, Espírito Santo de Deus, Pai, me cobre agora com o teu sangue. Agora, o sangue de Jesus sobre a minha vida. Quer dizer, ele fez assim, ele estava olhando para mim, ele virou para frente, levantou, puxou a cordinha e desceu e foi embora. E imediatamente, Anne, coincidência, para você, eu sou profética. Eu entendo que existe um mundo espiritual que governa esse mundo físico e eu reajo ao mundo espiritual. Amém? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, que estava aconselhando também uma pessoa, a Jane vai lembrar, e eu estava conversando com essa pessoa, e à medida que eu ia conversando, eu senti que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, amém? E eu estava conversando com a pessoa, e eu estava sentindo um laço ali na mente daquela pessoa, e eu falei, não vai nem adiantar ficar explicando muita coisa aqui nesse aconselhamento, não. Eu falei assim, querida, deixa eu te explicar uma coisa, tem uma feitiçaria na sua vida, tem uma obra de feitiço na sua vida, vou te explicar aqui, você quer que a gente quebra? Falei, não vai adiantar ficar explicando aqui, o diabo está tomando a mente dessa pessoa, ela não estava ficando possessa, nada disso, mas eu senti que tinha alguma obra ali por trás, eu senti que tinha uma coisa travando aquela situação. Expliquei para ela, você quer ficar livre disso? Quer? Você quer romper isso? Quero. Falei, então nós vamos orar. Chamei a Jane para a gente orar junto. Enquanto nós orávamos, a Jane viu uma obra de feitiçaria feita para o Preto Velho. E aí nós oramos, tal, quebramos, repreendemos e tudo. Quando terminou a oração, a Jane contou a visão que teve. E aí a pessoa confirmou, ela falou assim, há uns anos atrás, realmente, eu fui dormir um dia, tinha um banquinho do lado da minha cama. Quando acordei à noite, tinha uma pessoa, assim, com um terno, para descrever o Preto Velho. E ele estava olhando para mim com um olho de ódio, parecia que ele queria me matar. Tá entendendo? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós temos que entender que o profético ele vai para todas as áreas da nossa vida. Fala comigo, amém? E é o profético, é essa unção profética que vai te habilitar a você se posicionar. Vocês lembram da história de Paulo, quando ele estava preso no barco, lá em Atos, e ele estava sendo levado, ele falou assim, olha gente, não vá nessa direção, não vamos sair agora porque vai ser prejuízo para a gente. E o pessoal não ouve a voz profética e vai. Daqui a pouco ele fala, olha, o barco vai naufragar, mas o Senhor vai dar graça, nenhuma vida vai se perder. É a unção profética que faz um prisioneiro ser ouvido no momento de crise. É a unção profética que faz um empregado ser ouvido pelo seu empregador. É a unção profética que faz você, do menor da sua família, ser ouvido no momento de crise. É a unção profética que te habilita a se posicionar. Fala comigo, amém. Mas quando nós não nos posicionamos, a gente perde espaço. Como eu comecei contando aqui para vocês, nós perdemos espaço na política, nós perdemos espaço na educação, nós perdemos espaço no judiciário, e é por isso que está a bagaceira que está, porque a igreja ficou durante muito tempo só querendo ser profética e esqueceu de ser posicionada. Os filhos de Deus quiseram ser bênção dentro da igreja. Abençoar é uma bênção, igual a gente fez aqui, orar, abraçar um outro, é lindo, é maravilhoso, mas nós precisamos levar a nossa luz lá para fora, senão depois a sociedade padece. Quando Abraão não se posicionou, ele colocou em risco não apenas a promessa dele na sua vida, mas aquela terra. Quando os profetas do Senhor, quando a igreja que é profética do Senhor não se posiciona, nós deixamos a terra vulnerável à maldição. Foi isso que aconteceu. Abimeleque falou assim, pelo amor de Deus, você não se posicionou, você não falou que a esposa era sua, você não falou nada disso, agora a terra vai ser amaldiçoada, as minhas servas serão amaldiçoadas, vai vir a infertilidade sobre a minha terra, porque você não se posicionou, querido. A igreja precisa acordar nesse tempo, nós precisamos nos posicionar, porque não adianta ser uma bênção dentro da igreja, a gente tem que ser uma bênção fora, porque quando a
gente deixa de se posicionar, a gente expõe à terra a maldição. E isso é muito forte. Amém? Educação, política, empresas e por aí vai. Ana, então como nós podemos nos posicionar? Primeiro, com sabedoria. Eu vou te explicar hoje o que é sabedoria. A palavra nos diz lá em Provérbios no capítulo 2, que a gente deve procurar sabedoria como a gente busca a prata. E buscar como a gente busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Nesse mesmo capítulo de Provérbios, ele vai falando que a sabedoria vai te proteger dos perversos. A sabedoria vai proteger o seu caminho. A sabedoria vai te guardar. A sabedoria vai fazer com que você seja bem-sucedido. Então, a sabedoria é o caminho para o posicionamento. Amém? Porque... Concorda comigo? Abraão tinha um medo justo. Ele falou assim, gente, o povo dessa terra não tem os mesmos princípios que eu. Eles não acreditam nas mesmas coisas que eu. Eu sou forasteiro nessa terra, eu sou estrangeiro nessa terra. Eu sou vulnerável, eu sou fraco. Então eu vou ter que jogar aqui igual eles jogam um jogo, senão eu vou perder a minha mulher. E vou perder até a minha vida também. E ele deixou que as coisas acontecessem assim. Mas o caminho não é a covardia. O caminho é sabedoria. Amém? Amém? Provérbios fala sobre a sabedoria. Aí lembra que eu falei que a gente ia fazer a palavra dentro da palavra, dentro da palavra, dentro da palavra? A primeira menção da palavra sabedoria nos dá um significado incrível para ela, para as nossas vidas. A primeira menção da palavra sabedoria no original hebraico está em Êxodo, no capítulo 28, versículo 2. E eu vou te falar aqui a definição de sabedoria de acordo com o que a Bíblia diz. Sabedoria é um espírito que prepara aqueles que são portadores da luz, os separa para Deus para serem seus sacerdotes. Amém? Repete comigo, fala, sabedoria é um espírito que prepara os portadores da luz, os separa para Deus para serem seus sacerdotes. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Êxodo capítulo 28, versículo 2. Fala o seguinte, para o seu irmão Arão, o Senhor está falando aqui com Moisés, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Diga a todos os homens capazes aos quais eu dei habilidade, essa palavra, querida, habilidade. Essa palavra aqui é a mesma palavra do hebraico de sabedoria que está lá em Provérbios. Então, diga aos homens aos quais eu dei um espírito de sabedoria, é isso que diz o original, que façam vestes para a consagração de Arão, para que sirva como sacerdote. Então vamos entender, Deus deu um espírito de sabedoria para que algumas pessoas tivessem habilidades para fazer vestes especiais, vestes sagradas para Arão, para que Arão trabalhasse como sacerdote do Senhor. Amém? Então a sabedoria, ela não é sabedoria só para você ser cabeção, não é sabedoria só para você ser inteligente. A sabedoria, ela tem um propósito. A sabedoria tem um propósito de te equipar para que você seja posicionado e que você seja profético. Quem está comigo até aqui, fala amém. Eu vou fazendo essas construções e aí daqui a pouco a gente vai aplicar isso tudo na nossa vida. Então vamos entender esse versículo parte por parte. O que significa Arão? Para o seu irmão Arão, faça veste sagrada. Arão significa portador da luz. Quantos portadores de luz nós temos nesse lugar aqui? Amém. Quantos são luz na escuridão? Fala amém. Amém. Então, Arão fala sobre portador de luz. Vestes. Quando a palavra fala aqui, faça vestes sagradas, olha que interessante. Palavra dentro da palavra. A primeira vez que a palavra veste é mencionada na Bíblia, vocês lembram do filho de Abraão, Isaac, que estava com 40 anos de idade, não tinha uma esposa, e Abraão falou para o servo dele, vai lá na terra dos meus parentes e acha uma esposa para o meu filho. Vocês lembram dessa história? E aí ele acha quem? Rebeca lá. E ele prepara a Rebeca e é uma figura, queridos, do Novo Testamento, do Espírito Santo preparando a noiva para o noivo. Quando a gente lê a história de Isaac e Rebeca, nós entendemos claramente as bodas do cordeiro. Quando a gente lê, a gente vê que o pai quer preparar a noiva para o filho. Ele envia o seu servo, que é o Espírito Santo, para preparar a igreja, ornamentar a igreja, instruir a igreja. E aí ele vem trazendo a igreja no camelo. E lá no meio do
deserto, quando ele está no entardecer, Isaac vem andando no campo e orando e meditando, e ele vê os camelos de longe, e aí Rebeca está no camelo e fala, quem é aquele? Aí o Espírito Santo, né, fala para ela, que é o servo, fala para ela, esse é o meu Senhor, é o seu noivo. E ela coloca o véu e a noiva se encontra com o noivo. É linda a passagem. A primeira vez que a palavra vestes foi usada na Bíblia foi quando o servo de Abraão, que representa o Espírito Santo, acha a Rebeca, que representa a noiva, e coloca vestes sobre ela. Fala assim, eu te achei, noiva do Senhor. Eu te achei e eu estou colocando vestes sobre você, porque eu estou te preparando para o noivo, eu estou te preparando para as bodas do Cordeiro. Vocês se lembram outra ocasião em que vestes foram usadas no Novo Testamento? Vocês se lembram da história do filho pródigo? Quem se lembra? Quando ele cai em si, se arrepende dos seus pecados e volta para o pai, o que o pai faz? Tragam vestes novas para o meu filho. Vestes falam sobre autoridade, igreja. Vestes falam sobre posicionamento. Vestes falam sobre o profético. Só tem veste quem tem autoridade. Só tem capa quem tem autoridade. E aqui a palavra do Senhor nos ensina que o Senhor deu sabedoria para que fossem feitas vestes de autoridade e de coragem e de posicionamento para os filhos da luz. Quem está entendendo até agora, fala amém. Vamos continuar aqui. Eu amo a Bíblia, cara. Eu amo a Bíblia. Que preciosidade, né? Eu não sei vocês, mas a minha vontade de estudar e estudar e estudar e estudar. Vestes sagradas. Vestes sagradas. Quando sagradas foi mencionada a primeira vez na Bíblia. Eu falei para vocês, esse é versículo dentro de versículo. A primeira vez que essa palavra no original foi usada, sagradas, foi para falar quando Deus apareceu para Moisés, na sarça ardendo no meio do deserto. E ele falou, que estranho, essa sarça, ela queima, mas ela não se consome. Eu quero falar que o Senhor vai queimar no seu coração, mas você não será consumido. O fogo que não se apaga, que não acaba com as suas forças. Porque os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Eles correrão e não se cansarão. E aí o Senhor vira para Moisés e fala assim, Moisés, tira o sapato dos seus pés, porque o lugar que você está é sagrado. A primeira vez que a palavra sagrada é mencionada na Bíblia foi quando o Senhor estava chamando Moisés ao posicionamento. Foi quando o Senhor falou assim, o povo está sofrendo e o clamor do meu povo, que se chama pelo meu nome, está orando e se humilhando e se convertendo dos seus maus caminhos. Esse clamor chegou a mim e chegou a hora de posicionar. Por isso, tire os sapatos dos seus pés e entre em consagração. A palavra é linda e é perfeita. Consagra. Êxodo 3:5. E em sinal de reverência, ele tirou os sapatos dos pés. No mundo oriental é mais comum, e a gente hoje está adotando muito no mundo ocidental, quando você entra na casa de uma pessoa, você tira os sapatos, para você não trazer a sujeira da caminhada para dentro da casa da pessoa. Quando você entra no lugar de profético e posicionado na presença de Deus, você tira os seus sapatos. Você tira as sujeiras que você carregou, os lugares onde você caminhou, os lugares onde você pisou e não deveria, falando, Senhor, eu reconheço, eu fiz isso tudo. Mas eu estou tirando os meus sapatos e eu estou entrando na terra, eu estou indo para a direção do fogo, sem sapatos, sem sujeira, porque eu estou dizendo sim ao seu chamado. Vamos libertar esse povo, vamos nos posicionar, vamos agir profeticamente, vamos para a terra que o Senhor vai nos mostrar, amém? Esse sapato me ajuda a ficar mais alta. O púlpito foi feito para gigantes. Porque qualquer pessoa que prega a palavra de Deus é um gigante. Que é a palavra que nos agiganta, amém? Já fiquei mais alta. É a última palavra desse texto que eu quero analisar com vocês. Para servir como sacerdote. Sacerdote é aquele que faz a conexão entre Deus e o povo. Ah, Anne, mas no Velho Testamento só alguns eram sacerdotes, pouquíssimos. Pois é. Mas nós estamos no Novo Testamento. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz, vocês são raça eleita, sacerdotes do rei, nação completamente dedicada a Deus, povo que pertence a Ele. Se meu povo que se chama pelo meu nome, orar e se humilhar, povo que pertence a Ele, vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Quantos foram chamados para anunciar
Som. Tá aqui, mas não tá. Sabe como é que é? Amém. Como nós podemos ser posicionados? Como nós podemos ser posicionados? Com sabedoria. O que é sabedoria? É tudo isso que eu falei aqui para vocês. É a habilidade para que o Filho da Luz seja revestido de autoridade, se consagre e exerça o papel de sacerdote. Anne, como nós podemos ser proféticos? Agora voltou. E como nós podemos ser proféticos? Criando um ambiente em que Deus pode habitar. Amém? Vamos lá, agora eu vou ler o versículo com vocês. João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele vive convosco e está dentro de vós. Bate no peito e fala assim: dentro de mim. 16. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvindo, e vos revelará o que está por vir. Mas aí, lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 57, diz assim: aconteceu que indo eles pelo caminho, disse-lhe Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Senhor procura um lugar onde Ele possa habitar. Para que você possa viver no profético, o Espírito precisa habitar em você. E a palavra diz que Jesus está falando aqui com os discípulos, falou assim: olha, as pessoas querem seguir, ele fala assim: mas deixa eu explicar uma coisa, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quando Jesus fala esse texto, ele não está falando que não tem casa. Ele não está falando que não tem onde dormir. Jesus tinha casa da sua família, e ele tinha hospedagem onde ele passava. Não era disso que Jesus estava falando. Tem muita gente que usa esse versículo para falar que Jesus pregava a pobreza, que a gente não tem que ter casa, que não tem que ter... Não é isso que ele está falando. Pensa comigo, a gente precisa fazer uma análise ali geográfica do negócio. Passarinho mora em ninho? Não. Raposa mora dentro da toca? Raposa tem a toca que ela volta todo dia? Quando é que a raposa usa a toca? Quando ela está com filhotes. Quando é que passarinho usa o ninho? Quando ele quer pôr ovos. Aí ele começa a catar as coisas, começa a fazer o ninho, porque ele quer se reproduzir. Aqui nesse texto Jesus fala assim: olha, os passarinhos têm um ninho onde eles podem se reproduzir, onde eles podem criar a próxima geração, onde eles podem dar continuidade à linhagem dele. As raposas têm os covis onde elas vão lá e têm os seus filhotes e reproduzem e garantem a perpetuação da espécie. Mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus está falando o seguinte: ei, eu estou procurando lugar onde eu possa reproduzir o meu caráter. Eu estou procurando uma igreja onde eu possa reproduzir os meus frutos, a minha verdade, o meu posicionamento, o meu profético. Eu estou procurando os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E como nós podemos fazer uma casa para o Senhor? Isaías 66:1 diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês vão fazer para mim? É este lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Por isso vieram a existir? O Senhor falou assim: ei, eu moro no céu. A terra é só onde eu descanso meu pé. Eu sou muito grande. Tudo que vocês podem fazer, tudo que existe, não pode ser casa para mim. E a gente fala: como é que eu vou construir uma casa para o Senhor? Mas Ele fala o seguinte: a esse eu estimo o humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. O Senhor está falando: a terra é só onde eu descanso meu pé, né? Não são templos humanos, não é isso aqui. Sabe onde eu gosto de estar? Sabe onde eu gosto de habitar? No coração do quebrantado, do humilde.
Salmo 51, 17, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Isaías 57, 15, porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, no alto santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pastor Lucas acabou de pregar essa mensagem de Deus sobre contrito, humilde. Não é a mensagem para deixar a igreja triste. Estamos contrito. Não. É uma mensagem para deixar a igreja humilde. Humildade não tem a ver com tristeza. Na humildade reside alegria. Porque quando eu sou humilde de coração, quando eu sou quebrantado, quando eu me humilho diante do Senhor, a Bíblia diz que Ele me exaltará. Ele habita em mim. E a presença de Jesus na minha vida é tudo que eu preciso. É a alegria verdadeira. É o meu próprio fôlego. Mateus 5,3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não tem a ver com tristeza, tem a ver com ganhar o reino. E ganhar o reino é motivo de alegria, não de tristeza. Salmo 34, 18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Tiago 4,10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo os exalte. Onde o Senhor pode habitar, Ele pergunta. Eu que criei os céus e a terra. Onde Ele pode habitar? No seu coração quebrantado e contrito e humilde. Qual é a posição dos posicionados? Essa é a posição dos posicionados. Essa é a posição dos posicionados. Porque se o meu povo se humilhar, essa palavra se humilhar, ela é usada no contexto de guerra. Quando o inimigo subjuga o outro, eles são humilhados, eles ficam nessa posição. Isso quer dizer que você está dizendo: você domina sobre minha vida. Eu rendo todas as minhas bandeiras, eu rendo todas as minhas armas, eu rendo todos os meus argumentos, eu rendo todas as minhas justificativas, eu rendo tudo ao Senhor. Efésios 6:1. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável, como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser nem sequer assunto de conversa de vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Querido, nós precisamos construir uma casa para o Senhor. Nós precisamos construir um lugar onde Ele possa habitar. Ele precisa habitar nas minhas conversas. Ele precisa habitar nos meus pensamentos. Deixa eu abrir meu coração para vocês. Me dá muita frustração. E eu acho que os pastores dividem isso comigo. A gente vem aqui, a gente prega. E aí a gente abre o Instagram, a gente conversa com uma pessoa. Meu Deus. Fala, meu Deus, ninguém está ouvindo a pregação. A gente está ouvindo, entrando por um ouvido e saindo por outro, porque não está gerando transformação de vida. Muitas vezes estamos parecendo o mundo. Conversa igual do mundo, comportamento igual do mundo, imoralidade sexual igual o mundo, bebendo mais que o mundo, mentindo mais que o mundo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, existe a parte que é nossa, existe uma parte que é da igreja, existe uma parte que cabe a nós, para sermos proféticos, gerar um lugar onde Ele possa habitar. Coração contrito. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso. Jamais receberá uma parte do reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente, cobiçosa,
Pois a cobiça é um tipo de idolatria. Cobiça é você colocar os olhos em algo que não é seu e desejar para você. A gente ouve testemunho, gente, de gente da igreja falando que está orando para a pessoa acabar separada da mulher para poder ficar com ela. E a gente quer que Deus levanta do céu e sara a nossa terra, sendo que está cheio de erva daninha dentro do meu coração, cheio de inveja no meu coração. Eu venho para o culto adorar a Deus e fico criticando quem está do meu lado, ou quem está no altar, ou quem está do lado do outro. Não tem morango aí, tem erva daninha, e cabe a nós arrancar isso de nós. Porque o Senhor, Ele tem o universo, Ele habita na eternidade, mas Ele escolheu morar com o contrito e o humilde de coração. Está na hora da gente rasgar as nossas vestes e pedir perdão ao Senhor e falar: Deus, eu preciso mudar a minha forma de falar, eu preciso mudar a minha programação, eu preciso mudar meus valores, minhas prioridades. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, vocês ressuscitaram com Cristo. Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Vamos arrancar as ervas daninhas, fazer morrer tudo que é da nossa natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, desejos maus, ganância, que é idolatria. Por causa dessas coisas vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam ver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência. Talvez você não rouba ninguém, talvez você não está adulterando, mas está falando mal, cara, dos outros. Linguagem indecente. Estamos aqui, é reunião só de família. Vamos falar a verdade? A gente não parece crente, tem hora. Ah, não, porque eu sou um crente moderno, não tem aquela carcaça de crente. A nossa linguagem tem que ser diferente. A gente não pode entrar em grupinho de fofoca, a gente não pode falar palavrão igual o mundo fala, gente. Eu não posso murmurar, ficar murmurando, reclamando. Eu não posso me omitir quando eu sei o que é certo, porque existe o pecado de omissão também. Amém? A gente precisa ser humilde, precisa ser manso. Sabe por quê? Porque nós precisamos construir uma casa para Ele morar. E a Bíblia diz que os contritos e quebrantados e os humildes herdarão o reino e a autoridade e o profético. Deixa eu falar para vocês, o que eu estou falando para vocês aqui, eu não sou melhor do que ninguém. E muito menos quero acusar ninguém. Deus me livre. Eu já tenho meus próprios pecados para lidar. Eu não quero aqui te botar peso, mas eu não quero te deixar confortável também. Vou confessar meu pecado aqui para vocês. Há uns anos atrás a gente ia fazer um evangelismo profético no shopping. E aí, no dia anterior, queridos, eu morro de vergonha dessa história, mas eu vou contar. Era véspera, tipo assim, semana de Natal. E aí foi eu, Liz e Laís, minha mãe, fazer as compras de Natal. Compra brinquedo para as crianças, tudo, casa lotada. E aí, queridos, sentamos, depois de bater muita perna, cheio de sacola no braço, sentamos no café para tomar um café. Naqueles que ficam no meio do corredor. Tomei café. Na minha cabeça, eu deixei as compras lá e saí. Aí, daqui um pouco, eu fui na outra loja e voltei correndo. Moça, esqueci minhas compras aqui. Cheguei, não estava mais lá.
Vocês recolheram? Ela, não. Meu Deus, os presentes de todo mundo, as crianças, estava tudo aqui. E eu saí correndo, gente. Nessa hora, a adrenalina lá em cima, o coração lá em cima. Saí correndo, segurança. Moço, pelo amor de Deus, câmera de vigilância, câmera de vigilância. Porque na minha cabeça, o que eu pensei? Vamos achar, ver quem pegou, passa um rádio. Dependendo, a gente consegue pegar a pessoa aqui dentro do shopping ainda, né? Salva os presentes, salva o Natal. Só que nessa, gente, eu saí correndo. Corri, sobe escada. Entrei naqueles área de funcionário lá, que é um labirinto. Saí de um lado do outro. Eu já estava assim, lá em cima. Cheguei na segurança lá do shopping e falei, moça, expliquei o que aconteceu. Aí ela falou assim, as câmeras de vigilância só com mandado judicial. Ah, querido, aí eu vou conversar com vocês, eu pequei. É o quê? Eu fiquei tão irada. Falei, eu vim nesse shopping, fazer compra nesse shopping. Vocês são incapazes de me ajudar no momento que eu preciso. Alguém pegou as minhas compras, alguém tá por aí, alguém roubou aqui dentro, furtou dentro do shopping e vocês não querem me mostrar. E ainda por cima as compras da minha mãe. Aí quando é pra defender alguém dos meus, então, a colérica vem com força. E não sei o que, é um absurdo, eu vou chamar a polícia. Eu fiquei muito brava. Sabe quando você fica cego de raiva? Eu perdi assim, ó. É muito raro isso acontecer comigo. Alguns estão me olhando e falam assim, você faz isso? É muito raro, é tipo o cometa Halley, mas acontece. Ódio. Briguei. Eu vou na polícia fazer boletim de ocorrência. Vamos, Laís. Entramos dentro do carro. Vim para o Guará, para a polícia. Eu tava vindo para a polícia mesmo. Eu tava com ódio. Quando eu tô chegando, eu... Lembrei. Eu saindo do café com as sacolas, entrando na loja de sapato. Deixei a sacola na loja de sapato, experimentei o sapato. Fui embora, larguei. Aí eu não deixei no café. Eu deixei dentro da loja. Volta pro shopping. Aí eu já voltei pro shopping assim, né, gente? Morrendo de medo de ser reconhecida nas câmeras. Cheguei lá na loja de sapato. Moça, sacolas. Aí ela veio com as sacolas na mão. Ai, que vergonha. Não só pelo meu erro, que tudo bem, mas por eu ter estourado naquele nível. Gritei com as pessoas. E o pior, no dia seguinte a gente ia fazer um evangelismo profético nesse mesmo shopping. Você vê como que o diabo é sujo. E eu fui. Passei o óleo de peroba todinho na cara e falei, oi Deus, sou eu aqui de novo. E eu fui pro pó e eu me humilhei. Eu falei, Senhor, me perdoa. Como eu já pedi perdão, queridos, por ter, às vezes, me estressado com pessoas aqui na igreja. Tem várias pessoas aqui na plateia que eu já tive que pedir perdão. Porque quando a coisa sai do esperado, às vezes eu sou meio bruta, assim, às vezes. É uma falha minha. É uma característica do meu temperamento. Eu preciso controlar e converter. Mas, às vezes, eu não controlo. E, às vezes, eu tenho que virar para uma pessoa e falar, fulano, eu falei ríspida com você, me desculpa. Você é precioso para mim. E eu não quero que o nosso relacionamento fique afetado por isso. Eu te amo, eu errei, eu me arrependo. Sabe o que acontece? Ao invés do diabo nos envergonhar, a gente envergonha ele. Porque o Senhor habita com quebrantado e humilde. No dia do evangelismo do shopping, eu ajoelhei e falei, Senhor, me perdoa, eu errei. E pedi perdão. E o Senhor ainda me usou, vocês acreditam, no outro dia. Me deu uma palavra, me descreveu uma mulher. Eu anotei. E eu encontrei a mulher no outro dia, eu mostrei para ela. Deus me mostrou você. Deus ainda me usou. Mas sabe por quê? Porque o trono dele está no alto e sublime. Mas ele habita com contrito e com humilde. Essa palavra não é para te jogar para baixo, mas é para te tirar do seu lugar. Te jogar nos seus joelhos e encontrar graça no seu Deus. E fazer as pazes com o profético. E fazer as pazes com a sabedoria. E fazer as pazes com o posicionamento. Às vezes a gente não se posiciona porque nós estamos carregando o fardo do pecado. Às vezes a gente não usa e não flui no profético porque estamos sendo acusados pelo diabo. Mas hoje nós vamos assumir a nossa posição. Quebrantados e contritos
joelhos e nos humilhar diante da potente mão do Senhor, e receberemos misericórdia e a chave do reino dos céus que foi conquistada por Jesus, porque não é o nosso merecimento. Nós somos falhos sim, nós somos pecadores sim, mas se nós soubermos a posição, nós receberemos misericórdia. Quer ter um ministério extraordinário? Desista de ser ordinário. Amém? Quer ter uma vida que vale a pena? Esteja pronto para pagar a pena. Sacrifícios. Eu tinha um monte de coisa mais para ler, mas não vou ler não. Eu vou pro final. Ai, tem só um. Peraí, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Judas 1 fala assim... 1:4. Pois alguns homens não temem a Deus, entram no meio da nossa gente sem serem notados, torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. Eu sempre falo, graça não é desculpa para sermos medíocres. Graça é empoderamento para sermos melhores. Não é desculpa para a gente viver mais ou menos. É empoderamento para a gente suplantar aquilo que tem de ruim nas nossas vidas e alcançar misericórdia. Versículo 22 desse mesmo capítulo. Tenham misericórdia dos que têm dúvidas. Salvem outros, tirando-os do fogo. Para com outros mostrem... Olha, presta atenção, querido. Isso aqui é um alerta de Deus. Para com outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles, manchadas pelos seus desejos pecaminosos. Está falando da nossa relação com o mundo. Tem uns que a gente tem que ter misericórdia, porque, né? Outros a gente tem que salvar do fogo, mas outros a gente tem que ter misericórdia, mas com medo. Odiando até a roupa com desejos pecaminosos. Isso nos fala sobre um desejo por santidade. Não brincar com o pecado. Não ficar perambulando perto daquilo que me traz tentação. Não ficar vendo até onde eu posso ir sem pecar, mas o quão longe eu posso permanecer do pecado. Amém? Amém mesmo? E para terminar, Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo. Arão significa o quê mesmo, gente? Aquele que porta a luz. E a palavra do Senhor fala que toda a criação ela espera a manifestação dos filhos de Deus. E a palavra fala que nós precisamos ser filhos de Deus inculpáveis, numa geração corrupta, que nós vamos resplandecer como luzeiros no mundo. Eu queria mostrar para vocês uma coisa. Amém. Isso aqui é uma laranja. Consegue enxergar alguma semente aqui dentro? Espera aí. Aqui não é melhor por causa da luz. Dá para ver uma, né? Hoje, nós estamos ministrando essa palavra como uma semente no seu coração. Assim como aquela sementinha de morango que o Alex plantou e não cresceu. Cresceu erva daninha. Cresceu braquiara, capim. Hoje essa palavra ela pode cair como uma semente no seu coração, que precisa ser nutrida, cuidada, que precisa ser de tempos em tempos regada, adubada. E eu quero te fazer um apelo, sabe por quê? Porque eu sei quantas sementes existem dentro de um fruto. Eu consigo contar. Mexer aqui vai ter essa semente, mas para dentro deve ter mais. Eu consigo contar quantas sementes tem dentro de um fruto. Mas eu não consigo contar quantos frutos existem dentro dessa semente.
Quando a palavra é semeada no seu coração e você cuida dessa semente, ela produz uma árvore que produz muitas laranjas, e muitas safras, e muitas safras, e muitas safras, e outras sementes, e outros frutos, e outros frutos. Hoje, cabe a você, vai plantar essa semente, ou vai deixar ela morrer? Vai plantar essa semente e gerar frutos de arrependimento no seu coração, ou vai deixar morrer? Querido, não deixe essa semente morrer, porque um fruto tem sementes limitadas, mas uma semente, se cuidada, ela gera muitos frutos, e muitas sementes, e muitos frutos, e muitos frutos. E chegou o tempo de Deus gerar frutos na nossa vida. O Senhor está se movendo no mundo. Pode ficar de pé no seu lugar. O Senhor está se movendo no mundo. Nós estamos lá nos Estados Unidos. Para quem não sabe, Estados Unidos, igual o Brasil, tomou na cabeça, politicamente. A igreja americana não se posicionou como poderia ter se posicionado. Assim como a igreja brasileira. Coisa de uns 10 dias atrás, 2 semanas atrás, teve a apresentação do Grammy. E o Sam Smith, que é um baita cantor super famoso, ele fez uma apresentação homenageando o diabo. O nome foi a apresentação, tipo assim, uma das principais do Grammy. O nome da música que ele apresentou é Unholy, ou seja, desgraçado, não santo. E ele vestiu de diabo e fez uma apresentação homenageando o diabo. Foi horrível, para chocar. Só que tinha gente ali nos Estados Unidos plantando uma semente. Há 11 dias atrás, em Asbury, acho que é assim que fala, uma universidade, uns adolescentes, uns jovens, reuniram para o culto, que era para durar 1 hora. Tem 11 dias, o culto ainda não acabou. E sabe qual é a mensagem? Arrependimento. E sabe o que está acontecendo? O Senhor está aparecendo naquele lugar. Não tem cantor, não tem pregador. E é multigeracional, é velhinho e adolescente, criança, adulto, homens e mulheres. E sabe o que está acontecendo? Tá fazendo fila. Era o Super Bowl. Super Bowl, gente, é tipo assim, os Estados Unidos para assistir o Super Bowl. Enquanto estava tendo o Super Bowl, a apresentação, o show do Super Bowl lá, tinha fila, centenas de pessoas do lado de fora querendo entrar e não tá comportando. Sabe o que eles começaram a fazer? Estão transmitindo nas igrejas em volta. As igrejas em volta abriram as portas e falaram assim, quem quiser vir orar aqui pode. E fica passando no telão o que está acontecendo. E as igrejas em volta estão ficando lotadas e filas, e gente indo dos Estados Unidos inteiro para lá. As pessoas estão com sede de avivamento, porque quando as trevas estão mais densas, é aí que a nossa luz precisa brilhar. E eu quero te perguntar hoje, você quer plantar essa semente? Você quer plantar essa semente? Você quer deixar ela crescer? Você quer nutrir? Se você quer, eu quero te convidar, só feche os seus olhos. Se você quiser se prostrar no seu lugar, você se prostra. Se você quiser vir aqui à frente ajoelhar, você ajoelha. Mas eu quero te convidar a fazer morada para o Senhor no seu coração. Eu quero convidar você a falar, Senhor, eu vou te dar aqui meu coração contrito. Eu quero me humilhar diante do Senhor e reconhecer. Querido, Deus te trouxe hoje aqui porque Ele quer lavar as suas vestes. Ele quer lavar o seu coração, Ele quer lavar a mente. Agora é a hora que a gente se arrepende. Agora é a hora que a gente pede perdão. Agora é a hora que a gente constrói um altar para o Senhor no nosso coração. Não é com palavras bonitas, não é com uma voz afinada, não é com uma teologia perfeita, é com coração humilde, quebrantado, reconhecendo, eu preciso do Senhor, eu tenho falhas em mim, eu tenho pecados em mim, mas eu quero deixar tudo no seu altar, porque se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a nossa terra, a sua terra. Nós precisamos que a nossa terra seja sarada, mas eu preciso primeiro que o meu coração seja sarado. Eu preciso primeiro consertar a minha vida. Eu preciso primeiro que
que os meus lábios sejam curados. Eu preciso primeiro que a minha mente seja restaurada. Eu preciso primeiro que meu coração seja mudado. Eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Eis-me aqui, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos de toda injustiça. O Senhor está purificando mentes. O Senhor está renovando seus pensamentos. Toca-nos com a brasa vindo do altar, Senhor. O desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Eu entrego a ti, Senhor, cada pensamento. Eu te entrego minhas lutas, Senhor. Eu te entrego as minhas derrotas. O pecado persistente que insiste em se agarrar às minhas pernas, impedindo o meu caminhar. Confessa ao Senhor, entrega a Ele, porque Ele vai purificar e te libertar. A caçola purifica os olhos, o pensamento, o coração, as palavras malditas. Nós retiramos agora toda palavra de maldição lançada, toda palavra de maledicência que nós lançamos, amaldiçoando a nossa família, amaldiçoando as pessoas à nossa volta, amaldiçoando o país, amaldiçoando o nosso trabalho. Nós quebramos o poder dessas palavras. Te pedimos, santifica as nossas palavras, santifica o nosso coração. Lava-nos, lava-nos, lava-nos.
de Jesus te lavando, te purificando de toda injustiça. E ainda que seus pecados sejam vermelhos, marcantes, eles se tornarão mais alvos que a neve. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Nós vamos cantar várias vezes esse trecho. E à medida que nós vamos cantando, as correntes vão sendo quebradas, a vergonha vai sendo quebrada, a acusação vai sendo desfeita. Você vai fazer as pazes com o profético. Você vai fazer as pazes com o profético. E a graça do Senhor vai fluir do alto para a sua vida. Tua presença. Eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, mais uma vez, vai dizendo mais alto que você pode. Ei, eu provei e vi o mais doce, o amor que me acolhe, que me liberta, que me perdoa. E a vergonha vai embora agora. Todo medo, toda acusação, todo peso, todo escravo do pecado seja quebrado, seja liberto, seja liberto. Eu provei e vi, eu provei. Derrama desse amor, dessa graça, dessa unção. E a vergonha. Vamos todos juntos. Joga sua mão comigo lá em cima, o mais alto que você puder. Eu provei. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha diz. A última vez, joga a mão lá em cima, a sua voz lá no talo, para o mundo espiritual ouvir. Eu provei e vi o doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, e vai. Glória a Deus. Vem cantar do seu lado e diz assim: vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar na nossa casa, na nossa vida. Vamos provar. Vamos provar a glória de Deus. E o Espírito se derramará sobre toda a carne. E os nossos filhos profetizarão. Os velhos terão sonhos. Vamos ser proféticos. Hey!
provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e honra. Eu vou provar o quão real é tua presença. Eu vou provar. Eu vou provar, provar, provar. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. E o que pede, recebe. E o que busca, encontra. Abre aquele que bater. Deixa eu te falar, a porta está se abrindo. Oh, e ela abrirá. Oh, e ela abrirá. Ela lava cheia, lava cheia. Oh, algo novo vindo do Senhor. Uma porção nova, um forno quentinho está saindo. E o Senhor está derramando e derramando. Começa a receber da porção de Deus. Começa a receber da porção de Deus. Porque onde abundou o pecado, há de superabundar. Há de superabundar a graça. Há de superabundar. Ela lava, solhanda, lava, cera, lava, 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 cheia. Vai fluindo do seu interior. Rio de águas vivas. Porque o Senhor é abençoador, rico em misericórdia, rico em misericórdia. E Ele tem uma mesa farta, e Ele tem pão, e Ele tem alegria, e Ele tem unção para derramar. E Ele prometeu que visitaria este lugar com a sua glória. Nós queremos sua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Esperança viva. Tu és a esperança viva. Eu provei e vi, diz. Eu provei e vi. O mais doce amor liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Agora todos com a mão lá em cima, vamos dizer mais uma vez ao Senhor: Santo Espírito,
Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. sermos inundados Por tua glória, Senhor. És bem-vindo aqui, vem inundar, Encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo, só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, a Sua igreja com vestes novas, não há outro, não há outro, não há quem eu queira mais, não há quem eu ame mais. Jesus, só Tu és santo, ei, só Tu és santo, e não há outro, não há quem se compare, não há no céu, nem debaixo do céu, não há nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nada me separará do amor de Deus. Só Tu és, só Tu és, só Tu és. Levantamos o Seu nome, te exaltamos, te levantamos, construímos um altar em humildade, em reverência. E não há outro, Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo, e não há outro como só Tu és santo. Olha, eu até tô tentando terminar. Eu até tô tentando, mas quem sente uma doce presença nesse lugar? Só um pouquinho. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Eu amo a Sua presença.
Enche do Senhor. E uma coisa vou pedir, Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Oh, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias Da minha vida, e uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias aqui. minha vida, E é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Oh, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Uma coisa vou. deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Nós queremos, Deus, estar na sua presença, posicionados, proféticos, santos como o Senhor é santo, inculpáveis no meio de uma geração corrupta, luzeiros no meio da escuridão, porque o Senhor é a nossa luz. Oh, nos apoiamos no sangue de Jesus, na sua autoridade, no seu perdão, na redenção, na liberdade, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. E se Ele nos perdoar, quem poderá lançar acusação? Nós somos livres, somos livres. Erga sua mão a última vez. O congresso só está começando, amém? Nós vamos dizer uma coisa a última vez. Eu vou dar 2 avisos e vou enviar você. E à noite nós vamos voltar para mais derramar, mais unção, mais busca. Se você quiser chegar um pouquinho mais cedo, a gente vai abrir as portas meia hora mais cedo. Se você quiser vir, para já se ajoelhar, para ir buscando, para ir derramando, já ir aquecendo esse lugar, porque Deus vai fazer, amém? Calma lá em cima. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Só vocês, vai. Glória a Deus. Dê um aplauso bem forte a Jesus.